Uma boa noite a todos, na paz de Jesus Cristo, dando continuidade aos nossos estudos teológicos do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, da extensão de Dourados, Mato Grosso do Sul. Dando sequência então, hoje sobre a pessoa de Cristo ou a sua divindade. A autoconsciência de Jesus. A divindade de Jesus Cristo é um dos tópicos doutrinários mais cruciais e mais importantes da nossa fé. Jesus se considerava igual ao Pai e possuidor de fazer coisas que apenas Deus tem o direito de fazer. Embora a maioria das referências que Jesus fez sobre a sua divindade não fosse explícita e aberta, tanto seus discípulos como seus opositores a interpretaram corretamente. Jesus nunca disse literalmente, sou Deus, mas suas alegações seriam próprias se feitas por alguém menos do que Deus. A menção sobre os anjos e o reino, em Mateus, a prerrogativa de perdoar pecados, a prerrogativa de julgar a terra, a prerrogativa de redefinir o valor do sábado, em Marcos 2, 27 e 28, além de combater uma interpretação legalista da lei, Jesus aponta com isso para o verdadeiro significado do sábado. A prerrogativa de estabelecer um ensino com a mesma autoridade das Escrituras, prevista em Mateus 5, 21 a 22 e 27 e 28. E a declaração e demonstração de poder sobre a morte. Nenhuma outra divindade, que se dizia divindade, ou tido como divindade, teve demonstração de poder sobre a morte. Sua declaração de pré-existência, o uso da fórmula eu sou em Êxodo 3,14, verbo que exprime a ideia de passado, presente e futuro ao mesmo tempo, indicando a natureza eterna e imutável de Deus. O uso também das figuras de linguagem que atestam a divindade de Cristo, a pessoa de Cristo e a sua divindade, como previsto em Pão da Vida, em João, a Luz do Mundo, em João, a Porta das Ovelhas, em João, o Bom Pastor, em João, a Videira, a Ressurreição e a Vida, e o Caminho, a Verdade e a Vida. Sua identificação com o Pai, a sua autodeterminação de Filho de Deus, prevista em Mateus. Este nome é dado a Jesus 40 vezes na Bíblia, além de outras referências indiretas como meu filho e seu filho, dando essa autoconsciência da pessoa de Cristo e a sua relação divina, ou a divindade de Cristo. Podemos ter também o testemunho das Escrituras, ou seja, o testemunho dos escritores do Novo Testamento, em João, em Hebreus,
e em Paulo. Todas essas citações bíblicas mostram o testemunho da divindade de Cristo. Os nomes divinos atribuídos a Jesus: o Verbo, o Messias, o Senhor, o Filho do Homem, o Filho de Deus. Todas essas menções e testemunhos dos nomes divinos atribuídos a Jesus. O Verbo. O Verbo, ou Logos, previsto em João 1, 14, existem alguns conceitos quanto a um Criador do universo que o fez a partir da palavra, ou o Verbo. Vejamos alguns deles. O princípio cósmico eterno que traz ordem ao universo, previsto lá em Heráclito, no século 6 a.C. já. Vamos perceber também que esse mesmo princípio cósmico, ele permeia todas as coisas e provê o padrão de conduta para o homem racional, que é os filósofos estoicos, que eram os racionais. A emanação divina que intermediou a criação do universo. Filó, 20 a.C. e 42 depois de Cristo. A palavra de Deus como poder criador e mantenedor de todas as coisas, equivalente ao conceito helenista de Logos. A sabedoria como personificação do poder de Deus, em Provérbios 22:31, conceito paralelo ao de Logos, a palavra de Deus, o conceito joanino. Para o apóstolo João, Jesus é o Logos, Criador que se fez carne, tornou-se homem e, como ser, possui algumas características como personalidade, pré-existência, divindade. A ausência do artigo definido antes da palavra Deus denota similaridade da essência, porém preservando a distinção de personalidade. Agente criador, encarnação, literalmente tabernaculou, e revelador, vida, luz, graça, verdade, glória e Pai. É o Logos, é o Verbo. O Messias, Christos, é igual a ungido, João 1,41. O Messias, alguém ungido para realizar uma missão que envolve redenção, julgamento e representatividade do próprio Deus. Isaías 45:1-7. O Messias e a expectativa escatológica, de Daniel 9, de 25-26. O Messias e a expectativa política, em Isaías, em João e em Mateus 16:20. O Messias e o objetivo dos evangelhos foi o quê? Apresentar Jesus como o Messias. Esse termo era usado como um título no Novo Testamento, exceto em João 1:17-3. A ênfase da igreja primitiva, Jesus é Senhor, em Atos e em Romanos 10:9. Quando o evangelho penetra no mundo helênico, Christos, o Messias, passa a ser usado como nome próprio, sem conotação religiosa no Velho Testamento. Essa conotação religiosa do Velho Testamento ele perde e entra num novo patamar que é Christos, e não como um título apenas. Observar essa mudança em Atos 2:36, 17:1-3, em Atos 18:5 e em Romanos 1:1
demonstrando o Messias, Cristo, o ungido. Dando sequência, outro nome divino é o Senhor, que é Kyrios. O grego Kyrios, do grego Kyrios, é a transliteração do tetragrama hebraico Yahvé, Javé, Javé ou Jeová. Isso indica que Jesus é o próprio Deus no exercício de domínio de todas as coisas. A designação mais frequente de Jesus nas cartas de Paulo e na igreja gentílica. O Senhor é o cerne da mensagem de Paulo, em 2 Coríntios e em 1 Coríntios. O Senhor, Kyrios, a relação entre confessar e viver o senhorio de Cristo. O Filho do Homem, outro nome divino atribuído a Jesus. O Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, atribuído a Jesus por si próprio, nunca pelos discípulos. O uso também da expressão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas usam essa expressão, explica-se a 3 situações na vida de Jesus: o seu ministério terreno, humilhação e morte, vida gloriosa no futuro para inaugurar o reino de Deus. O Filho do Homem também, atribuição divina de Jesus, onde os judeus aparentemente desconheciam esse significado. O significado desse nome aplicado a um ser humano. Provavelmente não havia conotação messiânica nesse nome, mas sim uma alusão à própria divindade. Podemos perceber em Daniel 7, de 13 e 14. O significado do Filho do Homem, da divindade de Jesus, ou a proclamação do caráter messiânico de Jesus é uma plena identificação com a humanidade culpada. Outra atribuição do nome divino a Jesus é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Nos evangelhos sinóticos, Jesus refere-se poucas vezes a Deus como Pai, apenas 35 vezes, contra 106 vezes em João. O propósito claro de João é tornar explícito o que os outros evangelistas deixam meio que implícito. Essa afirmação aparece em João desde o início. João 1,14, 32, 34, 49. Ao passo que nos sinópticos, ou em Marcos, Lucas e Mateus, os discípulos aprendem esse conceito somente a partir da metade do ministério de Jesus, conforme podemos acompanhar em Mateus 16, 13 a 16. João também destaca Jesus como o único Filho de Deus, em João 1, 18, 3, 16, 18. O significado dessa ênfase em distinguir a natureza de relacionamento que Jesus tinha com o Pai da natureza dos relacionamentos com os outros filhos de Deus. Essas características desse relacionamento especial eram amor, obras, palavra, conhecimento mútuo, domínio e honra. A missão do Filho
tornar os homens participantes da vida divina, dar a sua vida pelos pecados do mundo e exercer juízo. Então essas são as características divinas do nome atribuído a Jesus como Filho de Deus. Principalmente na sua missão, que era tornar os homens participantes da vida divina, dar a sua vida pelos pecados do mundo e exercer o juízo sobre eles. Também heresias que procuravam negar essa divindade de Cristo. Podemos perceber algumas delas como ebionismo, arianismo e a cristologia funcional. O ebionismo é do século II ao século V. Jesus era um homem comum que possuía dons incomuns, mas não era divino. Eles rejeitavam o nascimento da Virgem Maria. O Cristo encarnou-se em Jesus somente por ocasião do batismo e afastou-se dele no final da sua vida. Essa doutrina pretendia resolver a questão da divindade de Jesus e a concepção monoteísta de Deus, tentando justificar ou explicar que Deus é um só e não se manifestava na Trindade. Por isso eles justificavam que Cristo encarnou sim, Jesus somente por ocasião do batismo, depois afastou-se dele. O arianismo do século III ao século IV tinha o seguinte entendimento: Jesus era um ser criado, apesar de ser o mais elevado dos seres, mais completo, portanto ele não era divino e não tinha existência própria não. Somente Deus, o Pai, é eterno. E a origem de todas as coisas baseava-se no texto bíblico que sugeriam inferioridade ou imperfeição de Jesus em relação ao Pai. Ário, que viveu de 256 a 336, bispo de Alexandria, foi o autor dessa heresia que causou muita polêmica nos primeiros séculos da era cristã. O arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia, em 325, e Ário foi exilado. Mas sua doutrina não morreu, continuando a gerar polêmica e causando divisão entre as igrejas cristãs. Finalmente foi banido pelo imperador Teodósio, em 379. Uma variedade de arianismo subsiste até hoje através das testemunhas de Jeová, que eles entendem que Jesus é um ser criado, apesar de ele ser uma pessoa mais elevada dos seres, mas ele não é divino, ele não tem existência própria. Somente Deus, o Pai, é eterno e a origem de todas as coisas. A cristologia funcional é outra doutrina moderna do século XX, que dá ênfase ao Jesus, dá uma ênfase ao que Jesus fez e não no que ele é, alegando ser este o destaque do Novo Testamento. Então eles não discutem a divindade, eles não discutem essa questão. A ênfase dessa doutrina funcional é que Jesus, eles discutem apenas o que Jesus fez e não o que ele é. Segundo eles, esse é o destaque do Novo Testamento. Essa doutrina, entretanto, vamos dizer assim, essa doutrina, no entanto, despreza uma porção significativa de conceitos ontológicos, ou seja, eles ignoram o conceito da essência e da natureza de Jesus, que são apresentados de modo explícito no Novo Testamento e que eles ignoram.
Essas são algumas das heresias que contestam, né, a divindade de Cristo. Dando sequência, nós vamos à implicação, né, da divindade de Cristo. No que implica essa divindade de Cristo? Nós podemos entender que podemos ter conhecimento real de Deus, conforme em João 14:9 e Hebreus 1 e 2. Essa divindade de Cristo nos mostra um conhecimento real de Deus. É o divino presente em Jesus. A redenção está à disposição de todos os homens, pois a morte de Cristo é suficiente para todos. Essa divindade de Cristo demonstra que Deus e a humanidade, uma vez separados pelo pecado, foram religados por iniciativa do próprio Deus. Foi Deus que tomou essa iniciativa, Ele que veio, desceu, viveu entre nós através de um ser divino. Cristo merece nosso louvor e nossa adoração. Dentro dessa implicação direta da divindade de Cristo no meio de nós. Então, isso era o que tínhamos separado para estudar a parte da divindade de Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima aula. Amém. Glória a Deus.